E aí eu fui fazendo assim em casa, ajustando a alimentação. E aí isso eu comecei mais ou menos em outubro, novembro. Quando foi em fevereiro, final de janeiro, eu falei assim, né, as pessoas já estavam muito mais tranquilos, saí, eu falei, vou entrar na academia, a Júlia já tá indo pra casa dos meus pais, eu já consigo enxergar uma rotina funcionando novamente. Já consigo uma logística ali pra coisa funcionar. Exatamente. Eu vou começar a correr na rua, porque eu morava numa área em que as pessoas se exercitavam muito por ali, já tinha corrido, na época que eu corria, assim, bem esporadicamente, eu falei assim, vou correr ali. Só que aí vem o outro desafio. Você não começa a correr correndo. Não. Você começa a correr quase que uma caminhadinha ali. Uma caminhada rápida. Uma caminhada rápida. Você assim, acha que tá correndo, mas não durante 100 metros e olha lá. Então, eu fui caminhando, indo. Eu botava metas assim. Eu vou correr 2 minutos e andar 5. Um exemplo. Eu não lembro exatamente, mas talvez era 2 andando e 1 correndo. Era uma coisa assim. E fui, aí eu ia esticando. A cada semana eu ia esticando um pouquinho mais, você vai sentindo. Ia mudando um pouquinho a meta. Exatamente, vai mudando. Óbvio, o meu foco inicial foi emagrecimento, né? Quis fazer isso totalmente focada para emagrecer, mas fui gostando cada vez mais. E aí eu lembro, assim, eu acho que o maior marco para mim, 5 quilômetros eu tinha corrido, assim, bem mais ou menos, mas já tinha conseguido correr há muito tempo atrás, que eu fiz uma corrida do McDonald's na época. Bem aleatória. Pode falar, marca? Uma corrida aí do fast food famoso. De um fast food famoso. Uma corrida bem aleatória na vida, corri já uns 5 tinha feito quilômetros uma corrida aí. de 5 quilômetros. Pois é, há muito tempo atrás. E aí, eu acho que o grande marco pra mim foi quando eu fui estendendo, eu falei assim, hoje eu vou dar uma volta na lagoa, sem andar. A Lagoa do Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Pra quem não sabe, tem 7,5 km. Isso. E eu nunca tinha... Eu fui dos 5 pros 7,5, né? Que 1,5 km é muita coisa. E você olhando assim, parece assim, não, mas ela é toda planazinha. Não é. Não é, tem trechos de subida. Exatamente. Assim, pouco, mas tem. Pra quem não tá acostumado, pra quem não tem o hábito, faz muita diferença. Faz muita diferença. E eu lembro, assim, que aquele dia foi o grande marco pra mim na corrida. Que eu olhei e falei assim, caramba, eu corri a Lagoa. Né? Porque aqui no Rio inteira. A Lagoa é um lugar... É uma referência, né, de atividade física. As pessoas, qualquer hora do dia que você passe pela Lagoa, tem alguém correndo, tem alguém caminhando. Exatamente. Tem alguém se exercitando ali no entorno. E você olha a extensão dela, ela parece até ser muito maior do que 7,5 km. Então, assim, dá uma... Nossa, eu corri a Lagoa inteira. E é engraçado que eu lembro até a música que eu tava ouvindo quando eu estava concluindo os 7,5 km. Muito engraçado. E aquele ali foi o grande marco e eu já tava gostando da corrida. Uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça, até o que eu ia falar antes e acabei não voltando, eu nunca quis olhar para atividade física como algo ruim. Então tem essa frase muito comum, essa expressão de força do ódio. Eu não gosto, eu não uso de forma alguma, porque... também acho que não precisa ser, que nem algumas pessoas falam, força do amor. Eu acho que também é muito paz e amor. Nem 8 nem 80, nem 8, né? Nem 80. Vamos nos extremos. Mas eu acho assim, se você quer fazer algo que faz bem pra você, você não pode associar com algo ruim. Porque você não vai querer fazer. A gente gosta de fazer o que dá prazer. Né? Lógico. Por que a gente gosta, por exemplo, de comer pizza? Porque ela é gostosa, mas ela dá prazer. Sim. Né? Então, por que a gente gosta do chocolate? Porque dá prazer. Então, a gente gosta de fazer coisas que nos fazem bem. Sim. Né? Então, eu sempre procurei olhar para a atividade física como prazer. E aí, eu buscava, dentro da atividade física, o que, para mim, era o prazer. Eu gosto de superação. E aí, eu fui aumentando, né, as quilometragens. Porque todo mundo, quando começa a correr, acaba botando como desafio e aumentando. E aumentando, né? A gente não sabe muito bem como fazer, sem instrução. E fui aumentando. Quando eu fiz 10 quilômetros, eu falei assim, caramba, 10 quilômetros. Aí no final de semana seguinte eu fiz 11. Aí no outro eu fiz 12. Acabei assim, óbvio que era aquela corrida. Acabei destruída, mas caída na muito BR. Feliz. Eu lembro, o treino de 12 quilômetros eu lembro. Eu lembro de eu me jogar assim no chão. Tava na orla ali do Leblon, eu sentada no meio-fio, assim, caída. Tipo, eu não conseguia levantar Não tenho nem pernas pra voltar pra casa. Mas eu corri 12 quilômetros. E... aí foi aquele momento que eu virei e falei assim, poxa, eu corri 12 quilômetros. E aí a gente tava talvez em julho.
e eu começaram a falar da meia maratona, que era o retorno. Não repitam isso em casa. Não repitam isso em casa. Eu tava com mais ou menos com 9 meses de corrida. Quando eu fiz a minha primeira meia maratona. Não repitam isso em casa. Hoje eu tenho outra consciência, eu sei que... Enfim, é prematuro. É importante você amadurecer, até porque eu não sabia correr, né? Assim... Não sabia... técnica, né? Técnica. O meu correr é o correr igual como todo mundo pensa. Eu vou sair correndo. E até a preparação para que aquilo aconteça de maneira treino. Então, tem segura, né? Exatamente. Tem dia que você vai correr mais devagar, tem dia que você vai correr mais forte, tem dia que você vai treinar velocidade. Enfim, eu não sabia. Eu só sabia sair correndo, quase morrendo e vamos até onde eu conseguir. Até bater a quilometragem no relógio, quando acabar é isso. Exatamente. E aí, quando eu vi a meia maratona, tinha mais ou menos uns 5 meses, eu acho, para 4, 5 meses para frente. E aí eu falei, bom, acho que eu vou tentar toda uma coisa aqui de superação. Vou fazer uma maluquice aí. Vou fazer uma doideirinha. E aí eu perguntei para uma amiga, falei, e aí, o que você acha? Ela falou, não, se inscreve, você consegue, pô, você já tá correndo 12 e tal. Eu falei, então tudo bem, vou procurar, mas aí eu procurei um treinador para me orientar, para pelo menos nisso aí. Eu pensei assim, meia maratona já não dá para brincar do jeito que eu tô brincando, né? Tem que melhorar um pouquinho. Já tinha emagrecido até aí, eu acho que uns 14 quilos, mais ou menos, 15 quilos, já tinha sido bastante coisa. Eu não tenho hoje, no total, como mensurar quantos quilos foram, porque eu não fui na nutricionista desde o início. A minha dieta, minha mente sempre foi assim, eu vou tirar os excessos. Então, assim, eu sentava pra comer uma pizza inteira. Então, vamos comer 3 pedaços? Metade da pizza, ao invés de uma pizza inteira? Que já é um começo. Tomar uma garrafa de vinho, vamos tomar uma taça, 2 taças? Então, assim, eu fui cortando os excessos e fazendo atividade física. Sim, e aí, naturalmente, o resultado veio. E aí, pra meia maratona, eu ainda não tinha procurado, a primeira meia maratona eu não tinha procurado ainda nutricionista, mas fui adaptando. E a gente vai lendo, pesquisando. A gente vai aquela coisa assim, eu acho que eu sei como é que faz. Tentando ser autodidata. Não repitam isso em casa, mais uma vez. Mas eu acho que é importante também, assim, pelo menos a pessoa tem movimento. Sim, não, total. Mas tendo orientação é realmente... Tendo orientação faz total diferença. Exatamente, é o ideal. E aí eu consegui fazer... E a questão da alimentação, a gente já falou aqui diversas vezes, é tão ou mais importante quanto, porque sem ela você não consegue os resultados. Exatamente. Só treinando, se você não tiver a alimentação alinhada com o seu objetivo, você não vai chegar... Ou até chega, mas não chega de uma maneira saudável, né? Exatamente. Não chega fortalecida. E às vezes, por exemplo, se o seu objetivo é emagrecer, talvez você corra e com uma alimentação ruim você não vai emagrecer. Exatamente. Né? Acontece muito, porque é só a gente ver, o gasto é alto, mas se eu tenho um consumo alto de caloria também, não fica meio que elas por elas, né? E se você, de repente, está comendo errado, você não tem a força muscular necessária, o preparo necessário para aguentar aquele desgaste que você vai ter durante uma prova longa. E dependendo do que você come no dia anterior... Seu resultado também interfere. Eu descobri que japonês é impossível no dia antes. Uma pizza super rola. Hambúrguer japonês, por exemplo, eu fico mega pesada, não corro bem. Então, você vai entendendo melhor, conhecendo um pouco mais da alimentação, vendo que funciona. Eu fui assim, né, no teste, no erro, no acerto, e vendo... E fiz minha primeira meia maratona, e ali foi o outro momento, assim, que eu falei assim, cara, corri 21 quilômetros. Pra quem não sabe, meia maratona são 21 quilômetros. 21 e 95 metros. Faz muita diferença no final. Quando você já correu 21, 900 metros, é coisa beça. E aí... 95. E aí, quando eu terminei a meia maratona, eu terminei ela muito bem, eu realmente consegui me preparar muito bem. E quando eu terminei, eu falei assim, cara, eu corri uma meia maratona, eu consigo qualquer coisa nessa vida, né? Pode jogar que eu tô pronta, tô preparada. Eu lembro que assim, nos últimos 2 quilômetros eu só chorava, eu corria chorando. Eu lembro dessa foto. Que eu tenho uma foto minha vibrando assim, era tipo chorando. Assim, os últimos 500 metros, eu acho. E aí... Acho que deve ser uma retrospectiva na cabeça, né? Tipo assim, de todas os baques que vieram, né? De onde você estava, do lugar que você estava e que você não estava feliz. E daquela mola ali que te jogou pra cima de volta. Exatamente. E você voltou a ter vontade de viver, né? Ter gosto ali no viver. Exatamente. A corrida traz exatamente isso. Traz em mim o gosto pela vida. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado.
Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!